pessoal, vamos começar o nosso 11º episódio do podcast Na Mesa de Negociação. Hoje nós vamos estar tratando de um tema extremamente atual, um tema que está mexendo com as pessoas. É isso aí. E hoje eu trouxe uma amiga que vai falar sobre ansiedade. Entenda antes que te controla. Doutora Mauriane, tudo bem? Tudo jóia, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Falar desse tema que eu gosto. Gosto muito. E é importante, hein? E é muito importante. Muita gente sofrendo, sendo que tem tratamento. Eu costumo dizer, Eduardo, que assim, a ansiedade, a gente não tem como ficar sem ela. Ela é um mecanismo do corpo. Como se fosse um sistema de alarme, sabe aquele alarme que a gente tem, residencial, comercial, que ele tem aqueles pontinhos onde ele tem sensores. Quando passa alguma coisa, ele aciona. E aí a gente vai ver o que está acontecendo. É só um gato que passou? É alguém querendo entrar, né? E aí a gente vai nisso aí, entendendo se é um perigo verdadeiro ou não. E a ansiedade funciona desse jeito, né? Quando a gente está passando, eu dou sempre esse exemplo, quando a gente tá passando numa estrada, numa rua escura, não precisa nem ser escura, passando numa rua, e Penumbra. vem dois motoqueiros, nada contra os motoqueiros, mas vem dois Sim. motoqueiros ali, nosso corpo se contrai, né? A gente já fica em sistema de alerta, como se fossem os sensores que estão acionando e dizendo, ó, tem perigo, pode ter um perigo. Sim. Até aí tudo bem. Esse sistema fisiológico nos trouxe até aqui, né? Fez a gente evoluir como Enquanto humanidade. espécie. Só que hoje a gente vê muitas pessoas que não precisa ter um motoqueiro na rua e ela está sozinha para ela ficar acionada, para ela ficar tensa. Tem pacientes que me falam assim, Mauro, eu acordei tenso, acordei estranho, né? Acordei com palpitação. Tava dormindo, não tem por que ter palpitação. E aí a gente vai entender como que funciona. Então, um sistema que é para nos proteger, né, que nos ajuda a sobreviver, ele pode ser também prejudicial, se ele passar ali do limite, como se fosse o alarme. Se ele tiver com algum sensor estragado, ele vai ficar toda hora acionando, né, e Sim. incomodando. Então é a mesma coisa. Entender o que a gente, né, no tratamento, eu utilizo a terapia cognitivo-comportamental. Então, ela entende que a gente pensa, de forma bem resumida, a gente pensa, sente e se comporta. Pode ter uma alteração nessa ordem aí, mas é mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Toda vez que eu penso algo, eu vou sentir, né? Eu dou exemplo. Se eu peço para você imaginar que tem um limão na sua boca. Não- Traz uma cerveja, não uma pinga. Aí seria bom. Prefiro a pinga, a cerveja eu não gosto, não. Tá. E aí a gente tem uma tendência a salivar, mesmo sem o limão, tá acontecendo. E é assim com o pensamento. Se eu penso que eu estou em perigo, se eu penso que eu não vou dar conta de algo, se eu penso que eu vou, sei lá, que estão me julgando porque tem né, Sim, a sim, sim. ansiedade de relacionamento ali, de Você é social, ser aceito pelo grupo. eu vou ficar em estado de alerta. Então, entender como funciona, como a gente, como ser humano, funciona. E depois, como a minha ansiedade funciona em mim. Vai fazer com que eu aprenda a lidar com ela. E por que aprender? Porque a gente não vai ficar sem ela. Ela é do corpo. Sim, Ela é esse sim, é um sistema. sentimento, É é uma. uma coisa É, do ser humano isso aí, não e que tem? é boa. Eu falo muito isso, sabe, Mauriane? De que as pessoas gostam de combater certas coisas. Eu falo, gente, é natural, é da gente. Ok, tem que ser controlado. Né? Eu dou um exemplo assim, inveja. Inveja é bom, eu acho bom eu ter inveja de você para eu querer ser como você. Sim. Me espelhar. Certo? Sim, espelhar em você. Agora, lógico que se essa inveja ultrapassar os seus limites, né, aceitáveis, Éticos. éticos, aí não, aí já começou a ficar ruim. E todo sentimento, se você pensar,
o excesso é ruim, Sim, né? sim. Também quanto à falta Isso. é muito ruim. Né? Imagina alguém sem ansiedade. Ele vai se jogar em qualquer coisa sem Sim, pensar. sim. Então, é um distúrbio, né? Sim, Também. sim. Vamos falar um distúrbio negativo. Se você não tem nenhum critério, é um distúrbio. Mas vem cá, deixa eu voltar um negócio aqui. Você é psicóloga, a sua especialidade. Eu atendo pela TCC, que a gente chama de TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu acabei de me formar também em neuropsicologia. Ainda não atuo como neuropsicóloga, né? Que é avaliação, verificação de transtornos, propriamente dito. Mas já estou há 9 anos trabalhando com clínica, né? E aí o que mais aparece, eu brinco com o pessoal, eu falo assim, eu adoro cuidar de ansioso, porque ansioso responde rápido ao tratamento. Até nisso. Eles Legal. são Não rápidos. sabia. Porque imagina, uma pessoa que ela tá com depressão, fazendo um comparativo, né? Didático aqui. Ok. Uma pessoa com depressão, ela não tem energia. Ela tem uma dificuldade de engajar ao tratamento. Já uma pessoa ansiosa, ela quer resposta, ela quer agilidade, ela quer que a coisa fique pronta para ontem. Porque normalmente o ansioso é isso, ele tem o excesso de preocupação e ele vive tudo no futuro. Eu vou dar conta? E se acontecer tal coisa? E se eu adoecer? E se eu não ficar desempregado? E se acontecer qualquer coisa nesse lugar aqui e explodir? Então, o ansioso, ele tá sempre no e se, vivendo sempre no futuro. Então, até nisso, o tratamento dele responde mais rápido, porque ele é mais acelerado, normalmente. Lógico que existem transtornos, existem comorbidades juntas ali, né? Às vezes a pessoa é ansiosa e ela tem um quadro, sei lá, misto, né, com depressão, aí a gente entraria mais com uma ideia de transtorno bipolar, mas o ansioso clássico, aquele que é preocupado com o futuro, o que sofre por antecedência, o que tem até uma certa inquietação, não consegue ficar parado, que não é só isso, né? É uma das características. Mas essa pessoa, ela não. Ela quer resposta logo, ela quer resolver logo. Então, normalmente, ela também vê resposta no tratamento muito rápido. Geralmente, a TCC pensa que a gente tem aí pelo menos 12 sessões para se trabalhar. O que é rápido, pensando aí em outros modelos, né, de teorias da psicologia. Só que eu costumo dizer assim, tudo vai depender de cada pessoa. Às vezes a pessoa vai pela ansiedade e a gente é uma caixinha, né? Eu falo assim, várias camadinhas, várias coisas ali. A gente não é tão Mas isso que é o simples. bonito do ser humano, Ah, hein? é lindo, É né? isso que eu sou apaixonado no tal do ser humano por causa disso aí, E aí ele vai para porque tratar uma coisa e sai para tratar é, outras, né? é, Vai desmembrando em outras é coisas. um poço sem fundo, né? De sentimentos. Exato. Como eu trabalho com negociação, então eu lido com pessoas, né? E eu lido, quando se fala em conflito, é nada mais do que algum sentimento que foi contrariado, Sim. né? Alguma coisa aconteceu ali para ele entrar em conflito. Lógico, nós negociadores, nós temos que entender bastante sobre o comportamento, sobre conflito, sobre um negócio que até eu queria comentar com você, o seguinte, porque, desculpa, eu fico muito mais preocupado, não é com a reação. Pegar o seu exemplo dos motoqueiros, né? Sim. Porque quando eu tenho medo, teve o gatilho do motoqueiro, pegando seu exemplo, Isso. Uhum. correto? Tá. Mas, quando eu tenho autoconhecimento, esse gatilho é anulado. E outra, hoje a nossa sociedade, ela vive de uma forma, vamos falar assim, em pânico, né? Sim. Tudo é para Porque, ontem. não é nesse sentido, Mariane. É no sentido de que parece que nós vivemos num mundo super violento, parece que os desastres estão aí, parece Aumentando. que está tudo, né? Super, né? Porque a imprensa também, a notícia, as fake news, chegam, né, muito rápido para gente, Sim. entendendo? Então, assim, a narrativa, né, É muito forte. ela é muito forte. Porque se você pegar, por exemplo, tá, estamos numa sociedade violenta? Estamos. Mas vamos pensar aí, estatisticamente falando?
Pô, nós temos hoje, se não me engano, 600 mil pessoas encarceradas. Mas vamos jogar aí, que nós temos de crimes violentos, vamos falar assim, Sim. 10 milhões de pessoas. Num universo de 209, corresponde a 5%. Você entendeu como é que eu penso dessa Sim. forma, gente? Ok, tá perigoso, a gente tem que tomar cuidado, acontece, mas nós não vivemos, a pessoa ansiosa, a pessoa deprimida, ela tem que entender quando se fala disso, né? Que nós não vivemos, a grande maioria das pessoas são pessoas boas. Entendeu? São pessoas boas. E eu tô te puxando esse negócio por quê? Porque eu quero que você dê uma falada, né? Em cima, assim, a ansiedade, ela é criada por nós ou é genético? Existem fatores genéticos. Sim. E aí você me fez pensar numa coisa que eu até vim pensando em comentar. Sim, as coisas acontecem, mas realmente, se a gente for olhar proporcionalmente, nem era para a gente ter tanto medo. Hoje a nossa expectativa de vida, por exemplo, é muito maior do que pouco tempo atrás, né? Mas imagina uma pessoa, porque lembra que eu dei o exemplo do limão? Sim, A forma como eu penso determina a maneira como eu enxergo o mundo. A gente até fala que é o óculos. lógico. Se eu imagino que o mundo é perigoso, não tem quem tira da sua cabeça que é perigoso. O prisma, se olhar, né? E isso aí é uma coisa genética, né? E Você também, nasce com essa. e também pelo lugar que você nasceu. E aí Sim. vem, aí é o que a gente ouve falar tanto hoje das crenças, né? As crenças distorcidas, vem dessa teoria da TCC, né? Que aí o coach pegou também, abarca nisso aí para alta performance, enfim. Mas o que que acontece? A gente trabalha nessas crenças também. Porque, por exemplo, tá, existe perigo? Existe. Vou pegar um exemplo que eu encontro muito. Eu acho que eu não vou dar conta de viver, de conseguir pagar minhas coisas, de fazer o básico. Aí, o que que leva a entender qual que é a crença que essa pessoa tem? De incapacidade. Porque ela acredita que ela não vai dar conta dos desafios da vida. Mas é baixa autoestima, essa É incapacidade? tudo Ou é um misturado. É viés? tudo misturado. A gente se separa por conceitos para a pessoa entender, Sim, lógico. mas é tudo interligado. Então, eu, por exemplo, posso ficar nervosa quando algum cliente entra em contato comigo, porque já vai me criticar porque eu já fiz algo errado. Olha o pensamento. E é rápido, uma fração de segundo. Mas aí eu já não posso perder o emprego, porque senão eu vou ficar sem pagar minhas contas. E aí vira uma bola de neve. Mas aí se eu não consigo outro emprego, eu viro e mexo e falo assim, tá, mas se você não for empregado nesse lugar, você perder esse emprego, você acha que você não consegue mais nenhum emprego? Sim. É possível, né? Né? Ainda mais aqui, Lógico. né? Que falta Existe. mão de obra. Pois é. Existem infortúnios, existem Sim, situações que a sim. pessoa realmente, sei lá, adoeceu, aí ficou endividada, decorrência disso. Enfim, a gente não está dizendo que não existe coisas ruins, perigo, violência, existe, né? A economia é complicada, ok. Mas se eu permanecer naquele estado de alerta dos dois motoqueiros em minha direção, imagina viver todos os dias eu acordar tensa, né? Tem gente que trava isso aqui, trava pescoço, não respira, né? Mas aí quando chega nesse nível aí, é aquele crise de pânico. Então, Ou não? a ansiedade generalizada também já fica assim. Não precisa ser uma Mas aí é crise. considerado crise de pânico ou não? Se ela acontece em forma muito intensa naquele momento, por exemplo, a gente está aqui, um certo nível de ansiedade, porque eu tô, né, fui convidada para gravar o podcast normal. E tem gente que nem vem E tem, aí, ó, viu? Você sabe por que que tem gente que não vem? Porque com ela acha baita que ela não vai dar conhecimento. conta. Por isso que a ansiedade não é só esse sistema de alerta. É uma crença que a gente tem
de que a gente não vai dar conta de uma determinada situação. Mas então, esse tipo de pessoa gosta de permanecer na famosa zona de conforto? Como é que é Não é que isso? ela gosta. É porque Ela- é mais assustador do que ela enfrentar. E aí um dos tratamentos, né, uma das partes do tratamento é esse, a gente enfrentar. É o ir para o enfrentamento. Ai, Maureen, eu tenho medo de falar em público. Uma das maiores fobias do ser humano, tá? Sim, eu sei. Tem mais medo que de morrer. É sim. Tem mais medo de falar em público Aí a que de gente vai morrer. trabalhar isso com várias técnicas, né? Respiração, imaginar que você está já apresentando. Tem vários passozinhos. Cada pessoa vai funcionar. Eu falo que cada técnica funciona para uma pessoa de uma forma diferente. Mas tem pessoa que realmente ela não vai. Não, Moreno, não vou fazer. Aí a gente fala de auto-boicote, né? Enfim, de ficar na zona de conforto. Só que também são conceitos que a gente emprega para tentar explicar algumas situações. Mas por trás tá uma ansiedade muito grande e uma ideia de que é incapaz, enorme, que simplesmente trava a pessoa. E aí, se a gente for parar para pensar, é o mesmo mecanismo da luta e fuga. Por exemplo, Sim, vem a pessoa, tem um perigo, eu tô pronta, tô tensa por quê? Fisiologicamente, meu corpo tá pronto para lutar ou para sim. correr, fugir, né? Só que tem também na biologia alguns organismos que fingem que tá morto. O congelamento. Trava, pum, dá aquela travadinha. Porque é justamente essa ideia de que, peraí, eu não dou conta nem de fugir, nem de lutar. Não consigo sair daqui. Aí eu travo, eu congelo. É um mecanismo de defesa super Exato. eficiente, dependendo da situação, é super eficiente. Lá na floresta, sei lá, Sim. não lembro de Muitos animais têm não esse. lembro nenhum exemplo. Muitos não, alguns animais têm esse. Eles ficam parecendo É, mortos, é, né? é. E aí, lá naquela situação, isso pode funcionar. O predador Sim. vem, vê que ele tá parecendo que tá morto, sem vida, vai embora. Mas a gente não pode fingir de morto o tempo todo, né? Não, Não ué. tem como. A gente Vamos tem que só ir pro para enfrentamento. rimar, né? O predador, ok. Agora o empregador não vai aceitar, né? Exato, exatamente. Não tem como. E você sabe que aí você entrou num ponto importante. Ah, Ainda existe, infelizmente, muito preconceito no que diz respeito a transtorno geral de modo, né? De modo geral, assim. o emocional incomoda. É por causa do desconhecimento, não é? Não? E porque assim, vamos combinar? A gente quer o outro funcionando, não quer? Principalmente Sim, a ué, lógico, empresa. lógico. A Isso gente é um quer o outro fato. funcionando, né? Aí uma vez ou outra você vem que você fala que você não tá bem, às vezes consegue um atestado, mas sempre. Por Sim. isso que precisa pensar num tratamento. Não adianta só ir empurrando com a barriga ou, sei lá, não querendo me haver com aquele problema. Você acha que hoje, o- essa sociedade que a gente vive, vamos dar uma filosofada aqui, Gosto. do consumo, né, da superficialidade, do assim, Tudo instantâneo, né? muito rápido as coisas, sabe? Muita informação, né? Isso daí, você acha que está sendo uma mola, um propulsor Sim. desses. Não sei se eu vou falar correto, tá? Se eu não falar correto, que você pode corrigir à Não tem vontade. problema, não. Desses distúrbios emocionais. Porque, cara, eu falo, gente, a vida, né? Quem falou que nós temos. A vida é felicidade pura, Exato. Tem né? incômodo também, né? Ué, mas Tem dor, tem incômodo. muita. É muita. Nós temos momentos felizes. Mas a vida, se a gente pensar, ela é, para não falar outro nome, um porre. Exato. Mas ela, Ente- mas ela é bonita também, ela é boa Não, também, né? lógico, lógico, é muito bonita, linda, Até os gostosa. desafios. Sim, mas isso não quer dizer que eu tenho que procurar estar sempre feliz, Perfeito, perfeito. né? Porque a felicidade plena ela não existe. Exato. Então você acha que, por exemplo, a parte educacional, tanto a educação de casa, né, quanto a educação da escola, essa abordagem,
influenciaria, porque, cara, tá disseminando, Não, com né? certeza. E aí a gente tem até aquela coisa, né? Que eu acho que falavam assim quando eu era adolescente, deviam falar assim quando você era adolescente, aquela coisa da geração, né? Não sei o que Eu que sou vai bem s- raiz, hein? É, né? Não sei o que que vai Opa! ser dessa geração. Não tem uma Sim, coisa sim, assim? mas isso E é normal. tem, a gente tem essa diferença com as gerações. Só que eu percebo isso, né? Esse É que grande. deu problema aqui Deu no. problema? Deu. Mas pode ir que eu. Aí, Beleza. foi? Perfeito. Voltou. Eu percebo sim que. E existem estudos que falam desse grande estímulo, Sim. né? Da linguagem, das redes sociais, da, da quantidade, do bombardeio de estímulo mesmo, tanto para criança quanto adolescente. E que aí vem, né? Educação, dificuldade de frustração. Então tem tantas coisas que sim geram essa ansiedade, né? Por exemplo, tédio. Eu tenho uma filha de 15 anos, vai fazer 15 anos agora. Ela tem dificuldade de lidar com tédio. Ah, mas essa idade dela também é. É Ou, relativamente normal, né? é. Mas eu fico pensando assim, sei, aí vem, né? A gente acaba comparando por qual vivência? Pela nossa vivência. Será que na nossa adolescência tinha tanto tédio assim, né? Ah, eu acho que eu brincava A gente demais. brincava muito. Brincava demais. Assim, tinha É. muita E responsabilidade muita coisa para também. fazer, né? Tinha. A coisa era mais Era diferente. complexa, né? E Não é aí, que, não tô falando que seja melhor ou nem pior, melhor, pior. Exato, né? exato. Mas era diferente. É. E eu não acho muito certo esse negócio de trazer, né, dentro daquele contexto, né? Porque a sociedade, o ser humano está evoluindo Foi sempre. mudando. Foi mudando. Você É. imagina como é que era o comportamento das pessoas no século XIX. Sim, sim. Mas hoje eu percebo que a gente contempla pouco. A gente para Sim, pouco. É nesse sentido sim, essa concordo. comparação, né? E aí o que que acontece? Eu estar parada, eu não me dar esse tempo, isso é quase que uma ofensa para. Aí a gente pode puxar aqui para a vida adulta, por exemplo. Sim. É, eu tô sendo inútil. Por que que eu tô assim parada? Por que que, né? Então vira uma angústia onde não era para ser uma angústia. Será que eu não posso me dar a liberdade de simplesmente não fazer nada? Né? Então, é como se fosse assim, tá todo mundo se movimentando nas redes sociais. E como é que eu tô aqui parada vendo a vida passar? Será que tá se movimentando mesmo? É. Né? Será E, que ali não tem um esquema todo para postar a foto na hora certa, para ser visto na hora certa? Então, assim, talvez respondendo, não sei se eu consegui não, responder, mas mas é é isso. assim, as redes sociais aumentam sim a ansiedade, porque a gente se compara, e Sim. comparar, eu falo que é tiro no pé, né? A gente comparou, a gente vai. Porque não é justo. Mesmo que eu me compare, por exemplo, se eu tivesse uma irmã gêmea, mesma criação, mesmas condições de vida, sei lá. Não dá para comparar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Pergunte. Quando eu ando ou tento andar na moda, eu não estou me comparando? Sim. E quem que anda fora da moda pelo simples prazer de andar? Como se fosse uma contestação? Eu nunca vi, eu não conheço ninguém. Anda de fora da moda, por mau gosto, né? Eu não vou até tirar a condição financeira, porque hoje a moda está tão massificada, Sim, né? sim. Que dá para se fazer. Mas eu pelo menos eu entendo isso, sabe, Mariane? De que eu acho que nós todos, né, a gente copia, Ah, sim. certo? Psicologia Então, social vem explicando isso aí. a gente copia um ao outro, tanto é Sim. que a gente busca andar na moda, né? A gente busca estar, por quê? Porque para nós, mais uma vez eu te falo, hein? É muito importante ser aceito pelo grupo, né? Sim, sim. Agora, lógico, tem que ponderar tudo, porque
Para ficar ansioso, não. Qual que eu acho que é uma regra que a gente tem na psicologia? A gente pode levar a vida do jeito que a gente quiser, inclusive tendo sintomas e fazendo o que for. Ok. A grande questão é o quanto isso te traz de sofrimento. Uhum. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Por exemplo, é uma pessoa ansiosa, mas ela lida com aqueles sintomas e com aqueles pensamentos e tá tudo bem. Eu sou muito agitado, eu não sou muito ansioso, não. Tenho É, uma ansiedade boa. mas esse agito é para produção, para funcionar. Sim, sim. Tá Querer tudo fazer certo. acontecer, né? Energia, é uma energia. Uhum. Tem pessoas que ela já tem um ritmo, uma coisa mais parada, e é o jeito dessa pessoa. Quando eu falo de comparação, é E que assim, ela pode ser muito mais ansiosa do que o agitado, né? exatamente. O agitado não quer dizer necessariamente ansioso, né? Uhum. Então, ixi, tem tantos pacientes, são calminhos, você olha assim, você fala, nossa, esse aí nunca Você diria. pode ficar tranquila, que você vai ter que botar um, dois casos aqui, aqueles. Não é, agora eu conversando com um amigo antes do podcast, ele falou que uma menina de 5 anos com ansiedade. Sim, sim, sim. Falei, como? Como que pode, né? 5 anos que deu crise de ansiedade pesada. A crise as pessoas enxergam. A ansiedade, que é essa ansiedade generalizada, né? Que a gente pode colocar, se a pessoa se enquadrar num transtorno de ansiedade generalizada, nem sempre ela é visível. O Olha o sofrimento, alerta aí, moçada, olha o alerta. o sofrimento ele é interno, né? É confusão mental, é pensamento acelerado. São sintomas que passam despercebidos pela maioria das pessoas, até de quem convive perto. Então é aquela pessoa que ela não tem um sono de qualidade, é aquela pessoa que ela produz, mas ela, a famosa palavra que está aí na moda, né? A gente estava falando de moda, procrastina muito, porque ela acha que, né, que aí entra de novo, crenças, não vou dar conta, perfeccionismo. Porque a ansiedade ela anda de mãos dadas com perfeccionismo e controle. Ela quer controlar o futuro, não tem jeito. Impossível, Filosofia estoica na veia para ela. né? E ela é perfeccionista. Então eu falo, pessoa que é ansiosa, e aí eu falo, né, eu posso falar de mim mesma. Uhum. Pessoa ansiosa, ela é perfeccionista e ela é controladora. Ela não quer que algo dê errado, ela quer previsibilidade. Ela quer, peraí, eu não quero saber se eu vou dar conta do futuro ou não, se eu vou fazer ou não vou fazer, se a coisa vai sair do jeito que eu quero ou não. Isso é controle, eu quero ter controle. Tudo que fugir do controle, a pessoa se apavora. Por quê? Vem a crença de que ela não vai dar conta. Que se ela não fizer conforme ela já estabeleceu, que ela organizou, ou nem No organizou, dia e na hora que programou, pronto, deu tilt. é sério isso aí. Você sabe que eu já tive algumas crises, né? De taquicardia, essas Sim. coisas todas, de ansiedade. Quando eu me dediquei ao autoconhecimento, né, e ler muita filosofia, gosto, sou apaixonado pela filosofia estoica, isso me ajudou bastante. Me ajudou bastante mesmo. E engraçado, né? E hoje eu uso muito isso em negociação, esse conhecimento, Que é o nosso porque funcionamento, né? é, É o funcionamento do ser é, humano. é. Porque ontem, foi ontem, tive a oportunidade de falar com um cliente sobre o que está sob o nosso controle e o que não está sob o nosso controle, que é a grande maioria das coisas. Exato. Não é Até o isso? que está no nosso controle, às vezes pode não sair daquele jeito, Lógico, né? lógico. Isso aí é um fato. E a gente tem que saber. Mas uma coisa eu acho também. As pessoas, isso não é agora, só que eles estão com maior dificuldade, né? De conviver com não. Sim. Não é? Eles não estão sabendo conviver com não. Aquele velho ditado que existia, ainda se fala, mas muito pouco, né? O não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim. Sim. Ele acabou. Parece que as pessoas não entendem isso. Acho que só quer sim, 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 sim.
E você sabe o que que aparece muito no consultório? Pessoas que têm dificuldade de dizer não. E aí acumulam e Falei isso sobrecarregam. no meu e-book. É. E se sobrecarregam e dizem sim quando querem dizer não. E aí, para agradar, para se sentir aceito, Para né? não entrar em Para não ter conflito. conflito. Só que aí não tem conflito aqui, mas tem conflito aqui Sim, sim, dentro. sim. Não que a gente. Porque tem coisas que realmente a gente vai ter que fazer sem a gente querer, ou sem tanta vontade, ou enfim. Mas entender até que ponto eu tenho falado só sim e me prejudicado e me sobrecarregado, e o quanto que eu poderia aprender ali em algumas situações, colocar, não, isso aqui para mim não serve, eu não gostaria. E aí você falou de não, que a gente tá numa época que parece que as pessoas não sabem o que que é não, né? Uhum. Eu acho que isso é muito cultural, né? Porque eu percebo alguns pacientes que são de fora do país, que eu atendo online, falam que a cultura em alguns outros países é muito diferente daqui nesse sentido. Eu falo que eu não aceito o seu convite e não preciso ficar me justificando. Não, não posso hoje, Eduardo. Obrigado. Ponto. Morreu. E você? Você não se ofende com Uhum. isso. Então, eu acho que tem um pouco da cultura aí também, sabe? Ah, vamos! O tal do jeitinho brasileiro, né? Isso já até virou meme, né? Ah, Vira meme vamos! isso aí de eu combino, falo que vou e não vou. E Sabe, parece que é mais bonito é, não ir, né? Ou faltar, ou atrasar, ou qualquer coisa do tipo, do que falar, não, eu não posso, eu não quero. Não quero, ponto. não dá para entender, né? Mas aí tem a ver também com a Tô ansiedade. tentando Porque, aqui. por exemplo, se a minha ansiedade é voltada para o relacionamento, Uma aguinha para mim. eu vou querer te agradar. Mostra o Luciano aqui, vamos ver se ele vai aparecer na frente. Olha como é que ele tá bonito. Olha lá. Ó. Hã? Aí, né? Porque ele foge das câmeras? Aí, ó, ele foge aí, ó. Agora ele apareceu. Ele tá bonitão hoje. Aí, É, estiloso. né? E aí por medo de desagradar, por medo de, enfim, o que que vai pensar? Como vai ficar a minha imagem? Às vezes eu prefiro fingir que, ou, sei lá, inventar uma desculpa, ou não ir, ou faltar, enfim, do que eu falar, não, não posso, não quero. Então é uma dificuldade, sabe? Eu concordo plenamente com você. Você tá falando, eu tô lembrando de algumas Pensando nos pessoas. Não, exemplos. porque eu acho que quando a gente fala que tem liberdade, né? Eu acho que a liberdade é isso, é o poder expressar o que eu estou sentindo. Ser a gente mesmo. É, sabe? Chegar e falar assim, não, não gostei, pronto. Acabou, não gostei. Lógico, não precisa ser uma coisa de forma Ríspida. ríspida, né? A forma que se expressa. Mas, se eu não gostei, eu não gostei. Sim, sim. É um direito meu, né? E as pessoas ficam muito preocupadas com isso, que pega... E o pior, né, Mariane? Acha que está terminando um problema aqui, mas na realidade ele está alimentando um baita de um problema, né? E empurrando com a barriga. E empurrando com a barriga. Porque, acho eu, câncer tem muito a ver com isso aí, Existem estudos que falam que sim, né? né? Acho eu, porque Essa somatização, né? sim, sim, sim. E várias outras doenças físicas. A gente separava antes, né? A ciência veio nessa coisa, a ciência moderna veio nessa coisa de separar a mente do corpo, mas está tudo interligado, Não tem jeito, né? não tem Tanto que eu como. pensei, eu vou sentir Sim, e eu vou responder aquilo ali de alguma maneira, que é o nosso comportamento. Então, se eu não tiver esse conhecimento de como é que eu funciono, nem que seja o básico, né? sim. Porque a gente não vem com manual de instrução. Então, a gente tem que se conhecer. Ah, mas todo mundo funciona assim? Não, a gente tem um funcionamento geral, que é para O o ser básico. humano, e a gente tem o nosso funcionamento, como eu respondo, que né, deriva muito de como eu fui criada, do ambiente que eu vivi, das pessoas que eu convivi, do meu grau de cultura, meu grau social, enfim, todo um conjunto de coisas
que vai trazer para mim uma resposta para tal situação. Agora, se eu não sei como que eu costumo responder, se eu tenho essa, sei lá, tenho uma vaga ideia de que eu respondo de um jeito, mas na verdade eu respondo de outro, isso vai só acarretando conflitos, né? As pessoas vão deixando de conviver, as pessoas vão tendo dificuldade na comunicação por falta de conhecimento. Perfeito. Do Do autoconhecimento. autoconhecimento. E do conhecimento do ser humano, né? Sim, sim, sim. Porque isso aí, Mariane, é uma coisa que eu falo, né? Primeiro eu quero fazer um comentário aqui. Nós estamos falando de ansiedade. Olha a volta que nós estamos dando. E eu estou achando muito legal. Por quê? Porque o nosso podcast, o nosso propósito é isso, né? Entregar muito. E lógico que uma ansiedade, ela não tem origem única, Numa coisa só, né? né? Ela não tem origem única. Você Não. fala assim, porque hoje eu estou sem dinheiro, eu estou ansioso, né? E essa ansiedade vai permanecer, mesmo que o dinheiro chegue e Exato. esteja com o bolso cheio, e a pessoa está ansiosa, e a Sim. pessoa está desesperada e tal. Mas, então assim, eu estou achando muito legal isso, a gente está entrando em vários, né, assuntos, mas lógico que a gente sabe, e o pessoal que nos está ouvindo, eles sabem também que é tudo interligado. Sim. Mas a pergunta é, você não acha também que estão criando muito Transtornos? rótulos, Sim. transtorno, que isso aí está tendo uma onda, né? E tem gente surfando aí, aproveitando bastante desse negócio, e remédio, e Sim. não sei o quê. O que que acontece? A gente, até no curso de neuropsicologia, que a gente estuda as funções neuropsicológicas, mas que qual o objetivo final? A gente dá um diagnóstico. Sim, Então, se avançou muito, né? Em muitas, por exemplo, os exames de imagens hoje são incríveis. A gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava pouquíssimo tempo atrás. E aí entra, a gente acaba, várias aulas a gente fazia essas discussões, né? Mas não está patologizando demais? Tive até que pensar na palavra aqui, que ela é meio difícil. Né? Tudo está virando patológico, tudo é doença, tudo é transtorno. Mas, ao mesmo tempo, faz muito pouco tempo que se tem estudos para isso. Então, o que que é a minha opinião e o que que alguns colegas pensam parecido? Que hoje a gente tem muito mais instrumentos e possibilidades de diagnóstico. Isso possibilita a gente diagnosticar mais e melhor. Então, por exemplo, vou pegar alguns pacientes que eu estou recebendo atualmente com um diagnóstico de autismo tardio. Então, pessoa com 40, até com 50 anos, que viveram uma vida, foram se adaptando, dando o seu jeito, funcionando para a vida, trabalhando, casou, teve filho, enfim. Mas há um custo muito alto, porque tem um sofrimento ali envolvido. Pegando só esse exemplo do ok. autismo, né? Saindo um pouquinho aqui da ansiedade. Ou a gente pode pensar numa pessoa ansiosa também, né? Uma pessoa ansiosa. Ai, sempre fui ansiosa, desde pequenininho. E essa ansiedade, ela foi crescendo. Só que é igual eu falo. Por exemplo, a ansiedade, quando ela vira uma crise, todo mundo vê. Sim. Se eu tiver uma crise aqui, vocês vão ver. Eu vou ficar sem ar, não de Uhum. verdade, mas eu vou achar que eu tô sem ar, vou achar que eu tô morrendo, que eu tô tendo ataque do coração. Vou tremer. Tem várias formas de ter uma crise, mas no geral, É mais ou menos mais isso aí. isso. Falta de ar, tremor, palpitação, suor, né? No corpo, enfim. Então, vocês vão ver. Eu não tenho muito como disfarçar. Sim. Só que, pegando o exemplo novamente do autismo, a gente consegue, dependendo do nível, né? Nível de suporte, a gente tem como disfarçar. Então, às vezes, uma pessoa passou uma vida inteira, a bipolaridade também pode ser assim, dependendo do. Não é porque é bipolar que ele vai ter momentos de muita
de muita euforia ou de muita depressão, às vezes ele pode estar ali, ó, muito levezinho que não se vê, não se enxerga tão bem. Ou a gente pode pegar um exemplo de uma pessoa que tem, sabe, um mau humor crônico? Pessoa que é mal-humorada, que parece que nada tá bom. Ó a vida, ó azar, né? Você tá rindo que você tá lembrando de alguém. Lógico. De mim, tô lembrando de mim. Ah, então tá bom. É. Desculpa, eu tenho um amigo que é assim. Então são pessoas, se a gente pega, por exemplo, eu tô com 42. Na, Uma criança. um bebê, né? Quase. Nossa, uma criança. Ah, Na minha infância não se falava em ansiedade para criança. E eu fui uma criança muito ansiosa. Então, como que eu tive que me adaptar? Como que eu tive que lidar com essa ansiedade numa época que não existia um diagnóstico? Se falava, mas se falava quando era um extremo, uhum. né? Quando uma pessoa saía assim muito da norma. Então, hoje sim, a gente parece que tá um modismo. Eu tenho um pouco de ranço daquelas pessoas que falam assim: ai, meu TDAH. É por causa do meu TDAH. Ai, é por. Aquela pessoa é narcisista. Ah, é. Exato. Não, gente, a pessoa é mau caráter. Ela tá te manipulando, ela é mau Sim, caráter. sim, sim. Pronto, né? Então, por um lado, a gente tem uma coisa muito boa que é ter mais possibilidade de diagnóstico, uma maneira mais como que eu posso? Consistente em diagnosticar e que não é tão simples também, que foge daquela coisa, por exemplo, se a gente pegando aqui uma característica que é uma taquicardia, Sim. que eu estou sentindo, eu vou lá, faço um eletro, o médico É uma fala, coisa física, né? você tem ou não tem? Uhum. Não, nos transtornos mentais, de modo geral, a gente não tem como bater o martelo assim, sabe? Mesmo que a gente entre com testes, com a avaliação clínica, porque tem alguns transtornos que eles beiram o outro, sabe? Então você fica ali no, eu falo, fica na beiradinha. Uhum. Então, sim, hoje a gente tem muito mais diagnóstico por conta desse avanço, mas sim, também, respondendo a sua pergunta, a gente tem muita gente que usa como bengala. E Sim. aí a gente precisa diferenciar, né? O ser humano ele tem tendência de generalizar. A gente faz isso como uma forma de continuar vivendo, né? Ah, isso aqui é preto, então tudo é preto. Isso é o cérebro, né? Ele quer É, economizar energia. Ele pronto, cria os atalhos. Pronto. pronto. É isso. Você Não é? falou É. certo, é isso. Eu faço para facilitar a minha Sim. vida. O cérebro faz isso para Pra que facilitar a que eu vou vida. ficar pensando muito? Aí qual que é a tendência? Eu achar que se eu convivo com alguém que usa o diagnóstico a favor próprio, até uma manipulação, como, sei Sim. lá, para se colocar como vítima, porque essa pessoa tem essa personalidade, não por conta do transtorno. Uhum. Isso tem que ficar, né? É. Claro. É. Eu tenho uma tendência a generalizar que todo mundo é assim. Então, eu posso imaginar, todo depressivo fica no quarto escuro. Não, tem muita gente que tem depressão e trabalha todo dia. E ri, toca a Num, vida, de e, uma num, hora gra- para outra, e num puf. grau de sofrimento Sim. gigantesco, sabe? Tirando força mesmo lá do fundo. Então, ainda existe muito preconceito. A gente já avançou um bocado. Hoje já é mais comum falar, eu vou à terapia, a minha psicóloga falou tal coisa, né? Isso já é mais comum de você escutar numa reunião. Existe mesmo, né? Tô com a terapia em Tô com a dia. terapia em dia, mas não abusa. Você já viu uma camiseta assim? Tô com a terapia em dia, mas não abusa. Não, mas eu acho que esse negócio é muito bom, pô, já É, para ir quebrando os estigmas, exato, né? exato. Mas ainda falta muito, sabe? Ainda, por exemplo, mesmo uma pessoa diagnosticada, que às vezes tem respaldo por lei, às vezes no trabalho, por alguma coisa, ela ainda sofre alguns preconceitos, né? Imagino. Porque, enfim, comentei agora há pouco, a gente quer a pessoa funcionando, né? Opa, eu falei que eu ia bater a mão? Normal, preocupa não. Por exemplo, se a gente pega um quadro de luto, né? Você falou da gente não aceitar a dor, né? A gente pega um quadro de luto, a gente não quer mais que a pessoa sofra. Ela tem que ficar boa logo. Não, sai disso. Por quê? Porque nós humanos não sabemos lidar.
com a dor do outro. A gente tem dificuldade. Então, Mas por quê? Vamos lá no luto. Por que tem pessoas que prolongam o luto, não vou falar eternamente, aham, mas de uma forma bem longa, uhum. e outras pessoas não? Aqui não, ela gostava menos, vamos falar doente querido. Não necessariamente. Eu vou te dar então a resposta por um outro transtorno. Por que que algumas pessoas, esse que eu acabei de usar, por que que algumas pessoas, mesmo com depressão, continuam trabalhando e funcionando? E você vai falar assim, ah, Maurine, mas depende. Às vezes a depressão dela não é tão forte quanto de uma pessoa que fica acamada, com o quarto fechado no escuro. Depende muito da resposta daquele organismo, né? A gente pode perder uma pessoa muito querida para nós dois. Sim. Eu reagi de um jeito, você reage de outro. Somos irmãos, perdemos o Sei lá, nosso pai, nossa mãe. um reage de um Eu, jeito, eu é, reage de outro. Pegando ansiedade, que é a questão de preocupação, medo, enfim. Pode acontecer um efeito, um evento traumático, você funcionar, continuar, amanhã você vem, trabalha, funciona, eu travo. Então, cada organismo, cada pessoa, por isso que assim, ter os transtornos catalogados, entender quais são os critérios para diagnosticar é importante. Mas mesmo com uma lista, é um livro que a gente tem, parece maior que uma Bíblia, é quase uma arma. É porque ele é capa dura, aquilo ali se cair no pé, machuca, quebra o pé. Mas mesmo que a gente tenha toda esses critérios para se diagnosticar, tudo vai depender, aí de novo, história de vida, se teve traumas, contexto que essa pessoa cresceu, maneira como ela costuma responder para as questões da vida. Então, o luto, a ansiedade ou depressão, ele vai acontecer, só que ele vai acontecer diferente para cada pessoa. Eu já escutei assim, ah, não, eu já tive depressão e saí sozinho. Bom, bom para você. Mas tem gente que não consegue sair sozinho. Ah, não, ansiedade? Eu tenho ansiedade todo dia. Palpita meu coração, transpiro, respiro fundo e vou. Que bom para você. Já tem pessoa que trava, né? Então entender que cada pessoa tem um funcionamento, que tem gente que vai precisar de um suporte. E a ideia da terapia não é um suporte para o resto da vida. Aí por isso que a gente começa. Ensina como que funciona a ansiedade. Ensina como você funciona. Entende os gatilhos. Ah, você está sabendo então agora que você funciona mais ou menos assim. A gente já tem um mapa aí. Daqui para frente, vamos começar a colocar em prática. Ah, é medo de falar com o chefe? De falar não. Às vezes é só de falar não. Vamos começar a trabalhar com esse não. Ah, é medo de, sei lá, preocupação de ficar desempregada. Vamos trabalhar essa preocupação. O que está no meu controle e o que não está no meu controle, né? Dá muito sintoma físico. Vamos trabalhar respiração, exercício físico, corrida, sei lá, artesanato, qualquer coisa que faça essa pessoa estar presente. Então, dependendo de como essa pessoa funciona e de como os sintomas aparecem para ela, a gente vai propondo. E sempre é um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas, porque uma coisa só não dá conta. E às vezes a pessoa também precisa de remédio, né? Às vezes para tá. fazer voltar as conexões ali direitinho, pronto, depois que voltou as Exatamente. conexões, Para dar um suporte. Eu falo sim. que eu dou um outro exemplo também, vira e mexe. Se você quebrar a perna, eu vou mandar você correr? Não, Não tem como, né? Vamos imobilizar mobilizar, e vamos às vezes usar uma muleta, às vezes quando tirar a imobilização tem sim. que, né? De repente toma um remedinho ali para Exato. ajudar Então, na cicatrização, é né? como se fosse uma perna quebrada. Sim. Não adianta querer que você faça uma coisa se você não está em condições agora. Mas como é que a gente pode fazer para você ter um suporte adequado para daqui a algum tempo você conseguir tirar esse suporte e conseguir caminhar sem suporte nenhum, sem muleta nenhuma. Então a ideia é essa. Quando você faz direitinho o tratamento, a gente nem. Alguns falam em cura, outros falam que não tem cura, enfim, ainda não tem um consenso em relação a isso. Mas a ideia é você estar apto para viver
sem sofrimento. Sem um sofrimento que te paralise, sem um sofrimento que te estagne. Porque sofrimento vai existir. Eu tô adorando esse papo, nossa. Né? Tá muito filosófico, tem hora, Não, né? não, não, não. Pelo contrário, eu tô louco pra fazer uma pergunta que te pôr Pergunte. você na saia justa. Ah, se eu não souber, eu falo que eu não sei. Então, pronto. É. Existe também umas fugas, né? Tipo, aquela pessoa que nunca foi numa igreja, do nada ela virar uma fervorosa, né? Sabe? E isso aí também acredito que. Porque eu tô te falando assim, de saia justa, né? Que eu falei assim, vou pôr o tema aqui, igreja. Aham. Mas não é. Eu vejo assim, esse negócio, né? As pessoas não querem, ou têm preguiça, ou não sabem valorar, mas pegar um livro, sabe? Ler, estudar. Não é estudar de forma como a gente estudava Sistemática. na escola, para tirar nota, não é nesse Sim. sentido, né? Mas é ler, entender, porque é uma coisa que está sempre, né? Nos incomodando. As nossas emoções. Sim, sim. Eu não tenho um segundo, milésimo de segundo que eu não sinto algum Exato. tipo de emoção. Então, e aí preferem, né? Delegar, vou para a igreja, vou para isso, vou para droga, Vou beber. vou beber, sabe? Sim, Não, o lugar que eu fico feliz é no boteco. sim. Você E sabe o maior ansiolítico que é mais vendido no mundo? Bebida alcoólica. para dormir. É uma forma de diminuir, Isso. só que é uma droga depressora, né? Sim, E ela é usada para vai, tem a desinibir. curva, né? Ela é usada para desinibir, é socialmente aceita. Então, assim, a gente tem, todo ser humano tem as fugas. Lógico, É lógico. comida, é Olha o sexo, é tamanho da jogo. criança aqui. Você acha por que foi o primeiro exemplo que eu dei? Meu. A gente é assim, a gente tem as fugas, né? Sim. Uma coisa hoje que me preocupa muito, eu vejo essas propagandas dessas apostas, né? Que foi regulamentada no Brasil. Isso aí, gente, é um perigo. Para quem é ansioso, o que o ansioso normalmente vai? Quais são as fugas? Bebida, sexo e jogo, jogatina. É mesmo? Porque traz dopamina rápido. Eu não sabia do jogo. Sim. Para mim era esporte. Não. Ansioso pro esporte? Só quando ele tá em outro nível. Em outra categoria. Dimensão. É. Normalmente a pessoa vai para coisa que não é tão saudável. A fuga é para coisas que não são saudáveis. E comida também, né? É Não, muito associado. o excesso da comida não é saudável. Exato. Então, assim, E tem entre as comidas, né? A quantidade existe as e os mais tipos. saudáveis e as menos saudáveis. Exato, exato. Então, assim, é a fuga da realidade, a fuga do tédio, né? Não tô fazendo nada, o que que eu vou fazer? Sabe? Aquela inquietação, ao invés de buscar, o cérebro dificilmente ele vai tender a buscar algo mais saudável, ele vai tender a buscar algo mais prazeroso. Por que a rede social é do jeito que é? Porque é dopamina pura, ali, ó, rápido. Eu sento aqui, não preciso pensar, vou só rodando. É uma coisa assim que eu acho que a gente tem que abordar muito mais, né? E tem até colegas que estão especializando nessa área, né? Do vício em rede social, vício em jogo, porque é um negócio que é muito, muito atual e muito presente hoje em dia. E não E é só com adolescente, tá? Não é só adolescente que passa a noite não é acordado. não, não é não. Não é mesmo. Adulto também fica até altas horas fazendo muitas coisas ali na internet e perdendo tempo. E no outro dia tá lá parecendo um Aí não zumbi. sabe por que que não dormiu, né? Por um zumbi, assim. E falar em zumbi, é uma coisa assim, é lógico, de forma empírica, né? Porque não é da minha área e eu não. Mas o uso do. Oh, meu Deus do céu. Não é estimulante, como é que chama esse de cafeína aí? O. Ai, gente. Energético. Energético.
Eu tô besta de Muito, né? ver como as pessoas. E outra, né? Qualquer lugar que você chega tem energético para Tem, vender. tem. Uhum. É uma Mas, facilidade e ninguém. mas, Eduardo, por quê? Porque a gente tem que estar sempre ativo, alerta, funcionando. A Aí gente não eu pode falo. descansar, Quando eu canso, eu vou dormir. mas não pode. Isso tá errado, você tá perdendo tempo. Sabe essa ideia que é colocada de que a gente está perdendo tempo, de que tem que produzir, que tem que funcionar, que tem que ficar rico, milionário. Hoje nem milionário já não serve, tem que ser bilionário quase, né? Uhum. Aos 30. Quantas pessoas que chegam na minha sala lá? Quantas pessoas já atendi? Tá com 22 anos, fala, ai, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu ainda não consegui adquirir nada. Eu olho e falo, tá uma vergonha. Como não conseguiu adquirir nada, gente? Tem 20 e poucos anos? Não é? Acabou de É que, nascer. né, tem esses fora da curva que são fora da curva. Mas é Fica, exceção da né? exceção, né? Opa. Meu Agora, vai. o Quantos que Steve nós. Jobs existem no mundo? Pois é, e nós, meros mortais, Sim. né? Dentro da curva de tudo, não tem nada. Que vai ter que trabalhar, que vai ter que ter Passar a vida paciência, inteira numa pobreza danada, ralando. se financiar uma casa, pagar o resto da vida, não é? Então eu Mas trago a é isso, pessoa para a realidade. Falei, epa, pera, que é pressa a que é grande essa? maioria. O pensamento do jogo, né? A gente só vê quem ganhou. Exato. A gente não vê os zilhões que perderam, né? Mas o nosso cérebro faz isso. Quem é viciado em jogo, Ele só vê aquele. ele se atém ao momento que você ganhou. Sei lá, ganhei R$ 100. Por que que é tão perigoso? Mas eu não percebo os 10 mil que eu perdi. Mas eu ganhei 100. Eu vou ganhar de novo. Agora eu tô na. Viram, agora eu tô na fase boa. Agora eu recupero. É perigosíssimo, É, perigosíssimo. a lógica do cassino, a lógica da banca, né? É Aham. isso, Ela, da lotérica, a do. banca sempre ganha, né? Lógico. Vai, é um negócio. Sim. E aí, Aquilo ali é um negócio, é igual a sua clínica. Ué, ali é para ganhar dinheiro. exato. Você E entendendo? muito, né? Ué, lógico. Ué, meu escritório é para ganhar dinheiro. É um trabalho. É meu trabalho, é o seu trabalho. É o trabalho deles. Sim. Né? Eu tenho uma essas bets, né? É para ganhar dinheiro. Se eu tenho um cassino, eu quero ganhar dinheiro. Sim. Não tem diferença. É um fato. E as pessoas acham que aquilo ali Só é diversão. brincadeira, É diversão. diversão. E sim, a princípio seria, só que a gente não tem esse controle, né? Por exemplo, vamos supor, aqui no Brasil a gente não tem o cassino. Eu vou, viajo e vou me divertir. É diferente de eu numa viagem, esporadicamente, conseguir sair dali. Ou uma pessoa que bebe socialmente. Ela bebe, ela não depende daquilo ali para se divertir, né? Para Então, funcionar. porque assim, vamos combinar. Gente, a gente gosta dessas coisas também. É Sim. importante. Opa, bom Existe demais, porque velho. existe porque o ser humano gosta, é importante Sim. também, né? O problema é quando a gente não tem o controle. E aí, normalmente, quem é ansioso tem uma tendência a perder controle para essas coisas, porque dá prazer, né? Porque é rápido. Então, a gente precisa sempre cuidar, né? De para onde eu tô direcionando o meu desconforto. Sim. Se o meu desconforto estiver indo para um lugar que não é tão saudável, então vamos colocar o pezinho no freio, porque senão vai dar ruim daqui a pouco. É muito sério esse Sim. negócio e eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer um outro episódio para a gente, sabe, e né, falar mais. Porque a ansiedade, depressão, eu acredito que seja uma das grandes doenças da atualidade e pelo pouco que eu sei, né, dessa área aí, acho que vai perdurar por um bom tempo. Se a gente Principalmente do não jeito, mudar o nosso comportamento, principalmente vai, pelo estilo de vida que a gente está levando, né? sim, Hoje já se muito. fala dessa, tem a medicina do estilo de vida, né? Que é essa coisa da gente, porque Isso é novo para mim. Que é isso? Olha, é novo mesmo, porque assim, se a gente não tiver um estilo de vida, né?
vem dando esse suporte, isso que eu acabei de falar. Sim. A gente tem uma tendência a buscar coisas que nos dão prazer imediato. Por exemplo, ficar parado, sedentário. É prazer imediato. Eu não preciso me esforçar, não preciso sair dali, eu não preciso sentir dor. Eu vou, Com a bacia de pipoca do lado. um monte de chocolate, vambora, né? O que que a medicina né, não é minha área, mas assim, o que que a gente ouve falar e o que que é protocolo de atendimento para ansiedade? A gente não trabalha só técnica de psicoterapia. E não necessariamente psicoterapia com remédio. A gente trabalha sono, alimentação, exercício físico, relações, sentido de vida, espiritualidade, não necessariamente religião, mas Sim. uma relação com algo maior. Se não tiver tudo isso, que é um estilo de vida saudável, eu vou ficar ali, ó, enxugando gelo na terapia, por exemplo, ou só tomando o remédio, baixa a minha ansiedade, eu fico meio ali tranquilinho Passa-se uns dias. e não vai mudar em nada. Entendeu? Então, se não tiver um pensamento de mudança de estilo de vida, não resolve. Então tá. Vamos falar sério. Ah, Me conta um caso cabuloso aí da clínica aí. Me conta. Põe na mesa aí. deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Você assim ficou chocado. Falou, meu Jesus. Olha, tem bastante coisa, hein? Tô pensando para não quebrar sigilo, né? Não, não, isso não pode. Mas pessoa que se, deixa eu ver. Você já tratou de algum suicida? Ah, sim, há um tempo atrás. Boa, boa. Inclusive é um tema que eu gosto muito. Foi meu tema de conclusão de curso na faculdade. TCC. Meu TCC foi em suicídio e sentido de vida. Legal. Eu uma vez recebi uma mensagem para marcar uma sessão, uma pessoa que estava me procurando, e na sessão ele me falou que ele estava ali só para ele organizar a cabeça dele, porque ele estava já fazendo o testamento que ele ia se matar. Aí, muito ansioso também, muito ansioso, com um monte de coisa ali por trás, traumas de infância, enfim. Aí meu acordo é sempre assim: me dá 4 sessões. Mas, Me permite trabalhar 4 sessões com você? É um acordo. E aí a gente vai construindo, eu vou entendendo como essa pessoa funciona. Normalmente, Eduardo, na primeira sessão a pessoa já sai mais leve. Porque o princípio de falar organiza a mente e alivia as emoções. Mesmo que eu não aplique nenhuma técnica, que eu não direcione você para nada. volta aí, desculpa. O Tá. que é? O princípio da terapia Uhum. é Olha na câmera lá e manda esse recado aí para as pessoas entender. o Vai. princípio da terapia é, ao falar, eu organizo a mente. E isso já regula minhas emoções. Falei com outras palavras, é mais ou menos a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Que, conforme eu vou falando, lógico, a gente não fica só numa falação, né? A gente tem um direcionamento, um objetivo. Mas conforme a pessoa vai falando, Vai aliviando. ela vai aliviando. E é comum entre os colegas a gente falar assim, a pessoa chegou e vomitou na primeira sessão. Porque ela tem tanta coisa, às vezes são anos ali, guardando muitas coisas. E aí a terapia é esse lugar. Aí eu vou falar olhando para a câmera de novo. Terapia é um lugar seguro. É um lugar onde você vai chegar. Quem nunca fez terapia, né? Você vai chegar, você não vai ser julgado. Você pode falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Tem gente que fala assim, ai, Maureen, eu queria mandar pra... Ai, desculpa, não vou xingar. Fala, gente, se eu não xingar aqui, você vai xingar aonde? Xinga! Não tem problema não. Então, é um lugar onde você consegue ser acolhido. É o que a gente espera. Tem colegas aí que matam a gente do coração, né? De vergonha. Mas tem maus profissionais em qualquer Qualquer área. profissão, Não tem. né? Mas
o que se espera, né? Inclusive, se alguém já foi numa terapia, estiver ouvindo a gente, já foi, não foi acolhido, não foi julgado, enfim, se incomodou com alguma colocação do profissional, procure outro. Quando a gente vai no médico e a gente não gosta da conduta do médico, a gente não busca outro? Lógico. É assim. Mesma coisa com psicólogo. Às vezes não bate, gente. Às vezes você vai conversar com a pessoa, você fala, não Aí, gostei. ó, também mata. Né? Aí, ó, você Viu? viu? Normal. Então, assim, é esse lugar pra gente falar. E ao falar, a pessoa já sente mais tranquilo. Existem pacientes, por exemplo, quando a gente fala de bipolaridade, a possibilidade maior de cometer suicídio. E a gente precisa ter um manejo um pouco mais cuidadoso, né? Quando a gente fala nesse E é transtorno. lenda ou não? O suicida mesmo, ele não fala. É Isso é mito isso lenda, aí, isso é é lenda. mito. Uhum, é lenda. Tá. E Tem outra quem, coisa que eu tem queria. quem fala e tem quem não fala. E Tá. quando fala, Não é uma verdade não. verdadeira. E quando fala, a gente precisa, mesmo que a pessoa só tá falando, a gente Sim, precisa levar a sério e cuidar daquilo ali como algo perigoso. Porque existe o suicídio, que é o ato, sim. e existe a ideação. Ideação. A ideação tá Tá. só na ideia. Aí a gente só vai analisar se ela já está planejando ou se é só sabe aquele, ai, tô só cansada, né? E aí a gente faz esses acordos. É um dos momentos que, se a gente precisa, a gente tem que acionar a família. Dependendo do caso, às vezes a família é a causa da ideação, aí a gente não pode acionar. Então, é, é um quadro mais delicado. Normalmente, graças a Deus, eu falo assim, sempre deu muito certo, né? Eu peço, Sim, eu sim. peço esse tempo, falo que tem tratamento, que é possível a pessoa sair daquela angústia mais extrema, mas é um assunto que, assim, esse seria mais, acho que uns 2 episódios aí, porque é um assunto muito importante de se falar, muito delicado, e Muito que, pouco falado. e que Eu acho só, que tem uma regra aí, tem algum. Não sei se é tabu, tem algum. eu acho que tem tabu. E aí a gente acaba falando só no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo a gente é requisitado para falar nos lugares, nas empresas, nos lugares, mas que precisa ser falado no dia a dia, sabe? Sim, lógico. A Parar gente, de pôr coisa de academia e falar essas a coisas. gente, a gente perdeu recentemente Né? agora, em abril, um colega maravilhoso, nacionalmente conhecido, ele se matou. Psicólogo. Então, assim, impactou todo mundo, ficou todo mundo chocado, mas que também faz parte da condição humana, sabe? Sim. Então é uma coisa que precisa ser falada. É uma realidade. Não tem. Engraçado, né? Você falando esse negócio do julgamento, de ouvir e a pessoa falar. Eu não- na negociação, isso aí a gente chama escutativa, né? A gente fazer a escutativa e tal. Na psicologia também. É. E, e quantos conflitos que eu já resolvi só praticando isso? Só Só escutando. deixando, só escutando a pessoa e, lógico, incentivando. E quando ela vai começar a travar, a gente dá um cutucão ali, dá um Isso. empurrão, ela anima de novo e Isso. continua e tal. E isso eu vejo, isso aí eu, sabe, é um fato mesmo. Você falar, você ameniza. Eu- Organiza a pessoa. A pessoa Organiza, organiza. organiza, é isso aí, cara. Adorei esse termo. Organiza. Organiza. Eu, Então, eu eu falo. falava até então, até então agora eu falava ameniza, mas é organiza. Esse, Gostei desse termo. esse final de semana eu tive uma prova comigo. Eu passei por uma situação, acordei meio assim, acordei meio borocochô. Aham. Tem que negociar. Ir pra frente do espelho, vamos negociar aqui, E porque que eu aí, tô borocochô? quando eu falei, relatei o que acontecia, o que tinha acontecido e que como eu estava me sentindo para uma amiga, conforme eu falava, eu entendi o porquê que eu tinha ficado naquele estado. Falei, aí, ó, eu falo que Pronto. falar é bom, gente. A pessoa não Sim, acredita, sim. né? Então, falar é isso, essa Aí você tomou reorganização. consciência
Isso. Acabou. Pronto. O borocochocismo, sei lá. Mas, E aí passou. que coisa boa. Doutora, Chegamos ao fim? infelizmente, não chegamos ao fim. Porque agora que vem a outra parte boa, gostosa, que eu diga lá. adoro. Não, é que nós estamos te ofertando. Oh, meu Deus. Primeiro, né? Deixa eu mostrar aqui. Você é a primeira que está ganhando o nosso Olha, que delícia. bagzinho. Ó, Ó. que chique. Aí, ó, nós gostamos do esporte, hein? Você quer Não ir pra é, academia, viu? tá aqui, do nosso patrocinador da Plantel Que Uniformes, legal. que tá nos ajudando e muito. Que bacana. A Estância Santa Clara também é um grande parceiro. Isso aqui, opa, isso aqui é o seu presente. Muito obrigada. Espero que você use bastante. É com muito carinho que a gente oferece isso daí. Olha, ai, adoro Tá? caneca. E Que levar legal. nosso podcast Olha, aí. com nome. Lógico. Que delícia. Ué, é sua. Muito obrigada. Levar Adorei. o nosso nome aí. Foi muito, muito bom, tá, Moriane? Que bom. Muito, gostei demais da nossa conversa. A gente deu uma mudada de assunto, mas eu acho que é isso, sim, né? Mas O ser humano é assim. O ser humano é isso. Ele é esse universo muito complexo. Sim. Não dá para você focar numa coisa e falar assim, que entendi isso. Não, eu acho que a ideia é falar sem ficar com aquela coisa muito técnica, né? Sim, também. Senão a gente não. vai pra faculdade falar Lógico, de não, aqui ansiedade. não é academia, não. Aqui não é academia, né? não. E eu falo que se a gente puder desmistificar os assuntos da saúde mental, melhor. Quanto mais a gente fizer Perfeito. isso, melhor. Estamos aqui para isso, tá? Esse é o nosso grande propósito, levar um conhecimento de forma simples para Estamos nossa aí. audiência. Quando quiser, só chamar. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço.